Segunda Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu quando o reino lhe foi estabelecido que ele matou os seus servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas dos seus pais, por todo Judá e Benjamim, e ele os enumerou de 20 anos de idade para cima. E neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Também em Israel, ele contratou 100.000 homens fortes e valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá. Sede forte para a batalha, Deus te fará tombar diante do inimigo. Pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos, os quais dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá, e eles retornaram para casa em grande ira. E Amazias fortaleceu-se e conduziu o seu povo, e foram até o vale do Sal e feriram 10.000 dos homens de Seir. E outros 10.000 deixados vivos, os filhos de Judá levaram consigo cativos, e os trouxeram até o cume da rocha, e os lançaram abaixo do cume da rocha, para que todos fossem quebrados em pedaços. Porém, os soldados do exército que Amazias enviou de volta, para que não fossem com ele à batalha, caíram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram 3.000 delas, e tomaram muito despojo. Ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos edomitas, que ele trouxe os deuses dos filhos de Seir e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante deles e queimou incenso a eles. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, enquanto ele lhe falava, o rei disse-lhe: fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te, porque serias tu ferido? Então o profeta refreou-se e disse: eu sei que Deus determinou te destruir, porque fizeste isso e não atentaste ao meu conselho. Então Amazias, o rei de Judá, tomou conselho e enviou Joás, o filho de Jeoacás, o filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. E Joás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha como esposa para o meu filho. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu dizes: eis que feriste os edomitas, e o teu coração exaltou-se a se gloriar. Fica agora em casa. Por que mexerias com a tua dor, para que caias a saber, tu e Judá contigo? Amazias, porém, não quis ouvir, porém era da vontade de Deus entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque eles foram atrás dos deuses de Edom. Assim, Joás, rei de Israel, subiu. Ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-semes, a qual pertence a Judá.
E Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiram cada homem para sua tenda. E Joás, o rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão do canto, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e a prata e todos os vasos que foram achados na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e também os reféns, e retornou a Samaria. E Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, os primeiros e os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? Ora, desde o tempo em que Amazias se desviou de seguir o Senhor, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com os seus pais, na cidade de Judá. Capítulo 26. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fez rei em lugar de seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. 16 anos de idade tinha Uzias quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que o seu pai Amazias fez. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E ele saiu e guerreou contra os filisteus e demoliu o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades junto a Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome se espalhou, a saber, até a entrada do Egito, porque ele se fortaleceu sobejamente. Além disso, Uzias edificou torres em Jerusalém, no portão do canto e no portão do vale, e na esquina do muro, e os fortificou. Ele também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porquanto tinha muito gado, tanto na região baixa quanto nas planícies, também lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmelo, porque ele amava a lavoura. Além disso, Uzias tinha um exército de homens de luta que saíam à guerra em tropas de acordo com a contagem feita pela mão de Jeiel, o escriba, e de Maacéias, o soberano, debaixo das mãos de Ananias, um dos capitães do rei. O número total dos chefes dos pais dos homens fortes e valentes era de 2.600. E debaixo da sua mão estava um exército, 307.500, que faziam guerra com muito grande poder para ajudar o rei contra o inimigo. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e elmos e couraças e arcos e fundas para atirar pedras. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos, para estarem sobre as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Porém, havendo-se fortalecido, seu coração ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar de incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Urias, o rei, e disseram-lhe: Não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isto será para a tua honra
da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe uma lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Uzias, os primeiros e os últimos, escreveu o profeta Isaías, o filho de Amós. Assim, Uzias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram com seus pais no campo de sepultamento que pertencia aos reis, porque disseram: ele é um leproso. E Jotão, o seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, a filha de Zadok. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que fez o seu pai Uzias. Todavia, ele não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda agia de modo corrupto. Ele edificou o portão alto da casa do Senhor, e ele edificou muito sobre o muro de Ofel. Além disso, ele edificou cidades nos montes de Judá, e nas florestas edificou castelos e torres. Ele também lutou contra o rei dos Amonitas e prevaleceu contra eles. E naquele ano os filhos de Amon deram a ele 100 de talentos de prata e 10.000 medidas de trigo e 10.000 de cevada. Grande quantia os filhos de Amon pagaram a ele, tanto no segundo ano como no terceiro. Assim Jotão se tornou poderoso, porque ele preparou os seus caminhos diante do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Jotão dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Acas, seu filho, reinou em